Meus irmãos, abram as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15. Hoje vamos falar sobre obediência, um desafio na vida dos cristãos da nossa geração, exatamente por conta da relativização de valores, né? De certo modo, nós criamos uma cultura onde nós conseguimos ver Deus como aquele que é o nosso brother. Deus é aquele que, de certo modo, até no pensamento de alguns, existe para servi-los. Deus é todo amor e absolutamente nada injustiça. Se Deus nos ama sem coerência na aplicação desse amor, não houvesse uma vontade de Deus objetiva, que passasse por um senso de justiça, que é parte da sua própria natureza, meus irmãos, isso é o mesmo que dizer que Deus não existe. Porque Deus deixaria de ser uma pessoa. A gente sempre usa aquela expressão assim, nós não temos sangue de barata. O que isso significa? Isso significa que a gente ama os irmãos, que a gente faz força para estar junto, mas não abusa não. Por quê? Porque eu não tenho sangue de barata. Eu não sou obrigado a aguentar desaforo. E de fato não é. Mas quando muitos de nós, ao falarmos de Deus, tentamos pensar agora em qual deveria ser o sentimento de Deus para com a nossa vida, muita gente acaba achando que Deus tem sangue de barata, que Deus manifestou ao longo da história a sua vontade, que nós fazemos questão de ferir a vontade de Deus, de desobedecê-la, de ir contra tudo aquilo que são os princípios que estão claríssimos na Escritura, e no final nós botamos na conta da graça, como se Deus tivesse literalmente, ao derramar o sangue do seu próprio filho, derramado sangue de barata. Como se Deus tivesse dito assim, não, no final, eu estou querendo abrir as pernas mesmo, para que facilite para todo mundo. Isso é até incoerente, isso é a mesma coisa que dizer que Deus não é uma pessoa, que Deus não tem uma vontade, que Deus não existe, que Deus é uma ideia. E já que Ele é uma ideia, eu consigo distorcê-lo até o ponto que me torna confortável, até o ponto que agrada aquilo que são os meus interesses. Então, irmãos, é fato que nós trabalhamos na relação com a Escritura, e a Escritura fala a respeito de um Deus que possui uma só vontade, da primeira página da Bíblia até a última. A vontade de Deus nunca foi um jardim cheio de gente robótica, que você programa para fazer o que é certo e faz. Deus trabalhou com princípios de liberdade, porque a liberdade faz parte do amor. Onde não há liberdade, não há amor genuíno, isso é simplesmente uma programação, e ao mesmo tempo, Deus sabendo tudo que iria acontecer, desde lá do pecado original, da rebelião do homem, da desobediência primária da humanidade, que reflete na existência de todos nós, o plano de Deus nunca foi esse jardim. Porque se Deus quisesse fazer um jardim à prova de falha, Ele teria pego os mesmos anjos que Ele colocou de fora do jardim, para não deixar nós voltar para lá, e teria colocado ao redor da árvore que não podia tocar. Mas nunca foi esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não é um jardim cheio de Adão. O propósito de Deus é uma cidade santa, não é essa cidade porcaria que a gente tem, é uma cidade santa, cheia de Cristos. E Cristos são forjados no fogo e na cruz. Então, do mesmo jeito que Ele próprio se submeteu, através da pessoa do Filho, a todo um processo, nós agora fomos chamados para viver no mesmo processo. A única diferença é que ninguém mais tem que morrer, porque quem tinha que morrer já morreu. Agora nós precisamos morrer para a vontade, para que então a gente viva da maneira que agrada a Deus. Então, meus irmãos, da primeira à última página, a Bíblia inteira está falando sobre se submeter a uma vontade, a vontade de um Deus que é bom, a vontade de um Deus que tem planos melhores do que aqueles que a gente consegue pressupor. O texto que a gente vai ler aqui em 1 Samuel capítulo 15, conta a história dos reinos de Israel, né? Uma nação que foi separada por Deus para representar de maneira figurada, viu, irmãos? Nada aqui é absoluto, porque às vezes tem uns caras que falam assim, vamos botar só político evangélico lá, que aí nós vamos colocar um Estado cristão. Irmãos, o Estado cristão é igual ao Estado islâmico, só mudou o foco da adoração, tá? Não é assim que funciona. Os cristãos foram chamados para influenciar toda a sociedade pela sua ética, pela sua coerência, pela sua firmeza de caráter e pelo seu esforço em amar o próximo. Esse é o nosso chamado.
Eu não estou dizendo que um crente não pode ser candidato, ainda mais hoje que é dia de eleição. Mas o que eu estou dizendo é que não é a fé que deve governar o mundo. Porque a fé não é deste mundo, o próprio Jesus disse isso. A fé deve governar a nossa vida, e isso deve se traduzir numa relação com o mundo, em todas as esferas dos relacionamentos, totalmente íntegra, a ponto de que as pessoas glorifiquem a Deus ao olhar para nós. Agora, Israel, como sombra de algo que é a vontade de Deus na eternidade, esse imutável de Deus, isso aqui é só um exemplo, uma sombra, não é a referência perfeita em aplicação, é a referência em princípio. Então, literalmente, nós temos a história de um povo que foi separado por Deus, desde um cara que recebeu uma promessa até se chegar a ser uma nação, foi escravizado, passou por aquela parada toda que você já viu lá na novela da Record, chegaram na Terra Prometida. Quando chega na Terra Prometida, o que acontece? Esse povo naturalmente se corrompe com aquilo que são os desejos da nossa própria vontade. Quem governava o povo de Deus era literalmente Deus. Nos momentos difíceis, Deus levantava juízes, homens e também mulheres, que denunciavam aquilo que estava errado e julgavam as coisas segundo a vontade de Deus. E por isso tem os livros de Juízes aqui na Bíblia, viu? Se você não sabia do que se trata, é isso. Agora, o que acontece? O coração do povo se inclina para aquilo que é o seu próprio desejo. E o que o povo pediu para Deus? Falou assim: Deus, nós queremos um rei, porque todas as nações têm reis. Como que a gente pode dizer, como é que eu vou no boteco, converso com um cara de uma outra nação e falo para ele que quem governa a nossa nação é Deus? Então eles pediram um rei, e aí Deus já deu a real, falou assim: ó, o que vocês estão pedindo vai custar muito caro, porque seria muito melhor que vocês, como uma nação única na história da humanidade, tendo o desafio de ser regida pela minha própria vontade, agora estão querendo se padronizar pelo exemplo desse mundo. Mas tudo bem, não tem problema. O tanto que vocês vão se ferrar vai ensinar para vocês uma lição lá na frente. Então Deus não se ofendeu, Deus deu o que eles queriam. E aí Deus separa um homem chamado Saul. E Saul, gente, a gente sempre começa falando do Saul pelo final da vida dele, né? Mas a gente nunca começa a pensar a partir do começo. Saul é um guerreiro, Saul é um homem de Deus. Saul é um homem que foi escolhido por Deus e que agradou o interesse de todo o povo. Um guerreiro, um cara que quando vestia a sua armadura, todo mundo olhava e falava: este é o nosso rei. Agora, o que aconteceu com Saul? O coração de Saul nem sempre se inclinou para a obediência. E aí você pensa assim: por que Deus então permitiu que esse homem fosse rei, se no final Deus sabia o que ia acontecer? Porque este homem representa exatamente cada um de nós. Nós, no desafio de governarmos a nossa própria vida, a nossa casa, o nosso futuro, a nossa família e as coisas todas que Deus nos colocou sob nossa tutela no reino de Deus, acredite, nós somos exatamente Saul. Às vezes nós somos os caras que têm a competência, o cara que tem a habilidade, o cara que já venceu muitas batalhas em nome de Deus, e foi mesmo, não é nada mentira disso. Mas, meus irmãos, não adianta nós sermos as pessoas das obras, nós sermos as pessoas que, de certo modo, não ferem, não desobedecem todos os mandamentos, se não houver uma inclinação explícita do nosso coração. Então, a nossa vontade tem que se curvar diante da vontade de Deus, no sentido de que a gente viva agora em obediência. A única coisa que Deus deseja de nós, irmãos, acreditem, é plena obediência. Muita gente fica me mandando umas perguntas assim, às vezes que dá uma dó de responder. As pessoas ficam assim: eu casei, deu errado, eu casei de novo. O que a Bíblia fala? Aí eu falo: não pergunta isso para mim, velho. Por quê? O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que isso é adultério. Aí o cara fala: mas e aí? Aí eu tenho que explicar a segunda parte. Eu falo: irmãos, pecado para Jesus não é problema. Está feito tudo errado? Beleza. Você já se arrependeu do seu pecado? Sim. Então está perdoado. Agora vamos daqui para frente. Simples, não tem pecado para Jesus, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é impossível de ser perdoado. Não existe problema que não é administrável, não existe. Então não é sobre acertar, é sobre estar com o coração inclinado para a coisa certa. Tanto que o rei levantado depois de Saul foi um homem chamado Davi, que é exatamente o oposto dele. Davi não é o guerreiro, Davi é um menino,
pastor de ovelha, não é pastor de gente ainda, né? Cuidando do rebanho do pai enquanto os irmãos estão na guerra, entregador de marmita e de queijo. Está tudo isso na história que você não viu. Os irmãos dele na guerra, o pai falava assim: já terminou de cuidar do rebanho? Já, então pega o queijo, o pão e as marmitas inteiras e leva para os seus irmãos na guerra. Entregador de marmita. Um homem que, quando o profeta chegou, sob orientação de Deus, entendendo que um dos filhos ali seria rei, ele começou do mais velho. Esse cara aqui tem cara de rei. Aí Deus falou: não é esse não. Aí foi para o outro, até que chegou no marmiteiro. E eu fico imaginando a crise do profeta de olhar para o cara mais improvável possível e dizer assim: Senhor, você tem certeza do que você está falando, que é esse cara? Sabe por que Davi consegue se tornar um rei melhor do que Saul? Porque Davi erra, e erra muito, talvez até mais do que Saul, se a gente fosse botar numa balança. Sabe aquela balança que você está esperando no último dia, lá no dia do juízo, seus pecados vão passar no telão? Esquece isso, meu irmão. Se existisse isso, e você botar os pecados de Davi, os pecados de Saul, pode ser, segundo o nosso julgamento estético, né, que Saul foi um homem mais íntegro do que Davi. Davi fez muita coisa ruim. Davi foi homicida. Davi foi adúltero. E ele fez tudo isso, e na boa, não foi nada assim que ele veio e rasgou o coração, não. Ele teve que ser confrontado pelo profeta. E esse homem, ao se submeter à obediência do Senhor, acredite numa coisa: ele não ocultou, ele não pediu privacidade, tanto que está escrito na Bíblia, meu irmão. Esse homem tinha poder como rei de ocultar essa história dos registros, mas ele faz questão com que isso se torne público, para a nossa edificação. Então, qual é a diferença entre Davi e Saul? É só uma. Davi erra, mas é um homem onde o coração está inclinado para a obediência. Ainda que ele erre, ele se submete àquilo que é a vontade de Deus, porque ele é um homem obediente. Agora, Saul, acredite, Saul é o homem da desculpa. Saul é o homem que quer dar um jeitinho brasileiro, a lei de Gerson, para favorecer Deus, porque ele acredita que através daquilo que é o seu esforço, daquilo que é a sua boa intenção, Deus vai mudar de ideia. Deus vai pegar a sua vontade, vai olhar para aquilo que Saul fez e vai dizer assim: Saul, realmente a sua vontade é bem melhor do que a minha, então agora eu vou acatar a sua ideia. Meus irmãos, que homens miseráveis nós seremos se nós vivemos nessa perspectiva. É muito complicado a gente começar a pegar e falar assim: não, eu tenho certeza que Deus no final vai fazer do jeito que eu quero. Boa sorte para você. A única possibilidade de Deus fazer do jeito que você quer é se aquilo que você quer seja aquilo que Deus já queria antes. Isso é óbvio, a gente sempre fala sobre isso. Na relação entre seres mutáveis e finitos com o ser imutável e infinito, quem tem que mudar é a gente. Então a nossa oração não tem a presunção de mudar Deus, a nossa oração tem a presunção da gente mudar. Mas então por que eu peço para Deus fazer um negócio da minha vida, sendo que você está dizendo que se Ele vai fazer, Ele já vai fazer de qualquer jeito, e se eu também não quiser que Ele faça, Ele vai fazer de qualquer jeito? Meus irmãos, é o processo da terapia. Eu estou conversando com Deus para eu conferir aquilo que Deus coloca, aquilo que eu tenho no meu coração com aquilo que Deus está querendo colocar no meu coração. Então não tem problema nenhum eu orar por qualquer coisa. Eu vou lá e falo: não, Deus, de repente eu estou querendo uma mulher melhor. Essa é boa, hein? Eu estou querendo uma mulher melhor, porque eu estou de saco cheio da minha. Aliás, todo mundo, né? E aí você vê Deus falando através da pessoa de Jesus, aquilo que está na Escritura, e aí Jesus pega e fala assim: quer trocar com a minha? Quer trocar a Marina com a igreja? Aí eu olho para Jesus e falo: pensando bem, eu fico com a minha. Muito mais fácil, não tem nem comparação. Então a minha oração, está vendo? Não tem oração ruim. A minha oração foi respondida, e foi respondida aqui. E aí o meu coração agora se inclina em obediência para aquilo que é o desejo do Senhor. E o desejo do Senhor é que, do mesmo jeito que Cristo dá a sua vida pela sua noiva, eu preciso dar a vida pela minha esposa. Porque a noiva de Cristo, que somos nós, né, irmãos, a igreja, vai dar certo, mesmo a gente não prestando, mesmo a gente fazendo força para atrapalhar. Ele garante que vai dar certo, Ele é o fiador dela. Não vai ter balança para a igreja, irmãos, no dia do julgamento.
Literalmente, Jesus vai pegar e falar assim: pode botar na minha conta, na minha comanda, essa conta é minha. E isso satisfaz plenamente a justiça que o Pai deseja. O Pai vai olhar e vai falar assim: é isso, você falou que está pago, para mim está pago, não tem mais nada aí para ser cobrado. Agora o nosso coração inclina para muitas coisas, e isso nem sempre é a vontade de Deus. Nós vivemos de maneira imperceptível em desobediência com aquilo que é o desejo do Senhor. E aí então a gente faz as orações estúpidas. Mas, meus irmãos, não existe oração ruim, porque é na oração, no confrontar aquilo que o nosso coração quer com aquilo que o Senhor quer, que a gente vai sendo edificado. O que aconteceu com Saul aqui no final? Ele tentou dar um jeitinho brasileiro. Ele tentou, através do seu esforço e de uma explícita desobediência, tentar fazer para Deus mais do que aquilo que Deus pediu. Mas Deus não procura competência, Deus procura um coração obediente. Vamos ler o texto. Onde que está aqui? 1 Samuel, capítulo 15, verso 19, desculpa. O profeta chega aqui, o profeta Samuel chega aqui diante de Saul e o confronta. Porque o que ele fez? Ele foi para uma guerra e Deus deu instruções explícitas. Falou assim: você vai lá e vocês vão matar tudo. Toda pessoa, todo animal e qualquer despojo de guerra que tiver, qualquer riqueza, joia, ouro, prata, vocês vão juntar num monte e vai tacar fogo. Porque eu não quero que vocês se contaminem com absolutamente nada. Mas aí Saul teve um plano melhor do que o de Deus, né? E aí, verso 19, chega Samuel para Saul e diz: por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é a denúncia do profeta. Mas qual que é a desculpa de Saul? Eu fiz melhor. E você vai ver aqui, verso 20. Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho para o qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do que havia ali, para oferecer ao Senhor, ali no lugar chamado Gilgal. Gente, olha a ideia do cara. Deus deu instruções explícitas. E a ideia do cara é de que ele cumpriu a vontade de Deus, porque ele acha que ele fez melhor do que o plano de Deus. Não, Deus, ao invés de destruir, eu tive uma ideia melhor. Eu vou pegar esse negócio todo, nós não vamos ficar ricos com isso, mas nós vamos oferecer ao Senhor como sacrifício. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque rebelião, verso 23, é como pecado de feitiçaria, e porfiar é iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E aqui, meus irmãos, veio a sentença sobre a vida desse homem. Ele fez muito menos do que aquilo que Davi fez. Ele fez muito menos do que muitos homens e mulheres fizeram no futuro. Mas por que este homem não encontra na sua jornada um lugar de paz? Por uma razão extremamente simples. Ele feriu um princípio que para Deus é fundamental: a inclinação à obediência. Quer ser obediente? Primeira coisa, a gente tem que conhecer a vontade de Deus. E está aqui. A gente prega uns para os outros, a gente tenta fazer tudo que é possível, mas no final das contas, tudo isso é uma ação desesperada para tentar guiar cada um a buscar por si próprio, conhecer mais profundamente a vontade de Deus. E ao conhecer essa vontade de Deus, aí então a gente entra numa crise. A crise de, em toda situação, pensar: eu faço do jeito que Deus quer ou eu faço do jeito que eu quero? Em oração, você pode colocar para Deus as ideias mais absurdas. Saul poderia ter orado ao Senhor e questionado a instrução do profeta. Dito assim: olha, o profeta falou, mas Senhor,
Eu acho que eu posso fazer melhor do que isso. E ele poderia não ter se movido na direção da desobediência, esperando que o Senhor trouxesse mais uma resposta. Por isso, meus irmãos, que uma vida em contato com a Escritura, uma vida em contato com a oração e uma vida na comunhão, porque acredite, o instrumento de Deus para a gente não andar fora da linha é exatamente o irmão. É o cara que quando você está cansado, te anima, e o cara que quando você está exaltado demais, te dá um murro na cara para você voltar para o seu lugar. Esse é o propósito. Então, o homem que está debaixo desses 3 princípios que fazem parte da vida da igreja, naturalmente, ele vai ser instruído acerca da vontade de Deus antes de que cometa o erro. O apelo, meus irmãos, é nesse sentido. Será que nós estamos querendo ajudar a Deus? Deus não precisa de ajuda. Será que nós estamos querendo resolver um problema de Deus? Ele também não tem essa preocupação. Nós estamos querendo fazer mais do que aquilo que Deus está querendo que a gente faça? Cuidado, porque às vezes esse fazer mais vai ser fazer diferente também. Porque nem sempre o nosso mais cumpre o propósito da obediência que deveríamos ter para com Deus. E aí, meus irmãos, aquele que é desobediente, ele naturalmente não serve, não faz parte da família. O próprio Jesus, ao testemunhar acerca disso, diz: eu faço aquilo que eu vi o Pai fazer. Jesus diz para as pessoas que quem quisesse ver o Pai era só olhar para Ele, porque Ele está integralmente comprometido em obediência para com a vontade do Pai. Ah, mas aí para Jesus é fácil. No Getsemane, na véspera da crucificação, qual é a oração de Jesus? A oração de Jesus é: eu já sei o que vai acontecer, eu já sei o que me espera, eu já sei qual é a tua vontade, e eu também sei qual é a minha vontade. Em Jesus, como Ele é homem e também é Deus, há uma guerra de vontades. A vontade da carne, assim como em todos nós, diz: sai fora. Você está louco? Morrer? E desse jeito humilhante? Mas a vontade do Espírito, e o Espírito de Jesus é o Espírito Santo, diz: mais importa obedecer ao Pai do que buscar o seu próprio interesse. O que Jesus faz? Ora. E a oração no Getsemane é a mais simples possível. Ele diz assim: Pai, a sua vontade é essa e a minha vontade é essa. Se o Senhor desejar, passa de mim esse sofrimento aí, passa esse cálice reto. Mas se o Senhor não se manifestar, eu vou continuar seguindo o seu plano, a sua vontade. Qual foi o resultado final dessa oração? Deus não falou nada. E não falando nada, qual foi a postura de Jesus? Na comparação entre a minha vontade e a vontade do Pai, eu fico com a do Pai. E morreu de maneira obediente. Então, meus irmãos, o chamado para nós é exatamente da mesma natureza, que a gente possa conhecer a vontade de Deus e que a gente possa ser obediente, mesmo que isso custe caro, mesmo que isso vá doer em nós. Às vezes você pode ter um plano melhor, mas tenha certeza que nenhum plano é melhor do que o plano de Deus. E o que Deus nos exige em obediência é muito pouco para a gente verdadeiramente dizer que está querendo desistir da caminhada da fé. Deus está pedindo para que a gente cuide uns dos outros, de maneira intencional e responsável. É tão ruim quanto a família que eventualmente você tem ou já teve na sua casa. A minha avó sempre dizia, eu falava assim: vó, como é que você teve 8 filhos, depois ainda adotou mais um? Como? Isso não é racional, né, irmão? Aí ela falava assim: já come 8 mesmo. A mesa já dá para 8, ou não dá para 8, né? Botar mais um, vai 9. Aí ficou 10 pessoas na família. Eu sempre pensava assim: que carro que essa família andava? Não, ninguém tinha carro, gente. Essa era a realidade. E nós, quando pensamos na comunhão, nessa obediência para a comunhão, a gente tropeça, a gente começa a virar e falar assim: mas não é isso que eu quero. Meus irmãos, obediência não é aquilo que a gente quer, é aquilo que Deus quer. Então Deus nos chama para essa comunhão, ser responsáveis. Deus nos chama para esforço em conhecer a sua vontade e aplicá-la. Porque nós não estamos precisando de mais fariseus, doutores da lei, especialistas, que não conseguem dar testemunho a respeito do que Deus está fazendo na sua vida. E também, meus irmãos, oração, vida com Deus.
Ah, mas eu não consigo orar mais do que 2 minutos no dia. Meus irmãos, oração é intensidade, não é a quantidade. À medida que essa palavra, em obediência, toma conta da minha vida, a gente está orando o tempo inteiro. A gente está lá trabalhando e pensando, falando assim, o que eu posso fazer que glorifica a Deus? Você está orando, você está dizendo, Senhor Deus, como que eu devo me portar? Como que eu devo responder a minha esposa? Como que eu devo responder nessa situação de trabalho? Aí quando você chegar naqueles 2 minutos que você está dizendo que é o máximo que você consegue orar, você conversou tanto com Deus o dia inteiro, que naquele momento vai ser um momento glorioso, vão ser 2 minutos intensos, você vai dizer, ô Senhor, obrigado por tudo que nós conversamos esse dia, eu acho que eu falei mais do que o Senhor, porque o Senhor falou aqui, e às vezes eu falei o dia inteiro, mas obrigado. E aí a nossa oração de 2 minutos é um encerramento de um dia que foi poderosamente colocado na presença de Deus, obediência, meus irmãos. E o mais pesado desse texto que a gente leu é você pensar, falar que essa rebeldia, no sentido, porque rebeldia aqui não está associada a desobedecer o pastor, desobedecer a igreja, é desobedecer a Deus, é trabalhar tentando dar o jeitinho brasileiro para ajudar a Deus com a nossa própria vontade, nosso próprio interesse. Isso para Deus é como se fosse feitiçaria. Isso para Deus é uma ofensa grave, é um pecado de idolatria, é colocar no altar de Deus outra coisa, e essa coisa é a nossa vontade. Que Deus nos dê misericórdia, viu, irmãos? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê aí diligência em sermos obedientes. E que da mesma maneira que a gente for se aprofundando no conhecimento dessas coisas, a gente possa também adotar os outros que Deus tem colocado na nossa vida, para que eles possam também receber essa mensagem. Então, meus irmãos, nossos pecados não são mais problema para Jesus. Agora, sabendo disso, eu espero que a gente se comprometa mesmo em obediência com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente viva tão plenamente, tão alegre, tão satisfeito com tudo que Deus já tem feito, que a gente não consiga andar junto ou andar junto com outras pessoas e não falar a respeito daquilo que Deus já tem falado com a gente. Então, em nome de Jesus, irmãos, que a gente possa orar e pedir a Deus que nos cure das nossas deficiências. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado em nome de Jesus mais uma vez por estarmos reunidos na sua presença, que o Senhor possa tratar o nosso coração com relação a essa questão da rebeldia, da desobediência da sua própria vontade. Que o seu Espírito Santo trabalhe em nós, Pai. Tira de nós todo o senso de independência, porque na verdade os nossos interesses de resolver os problemas do mundo, Senhor Deus, muitas vezes serão conflitantes com os seus próprios interesses. Nos dá, Senhor Deus, diligência em buscar aquilo que é a sua vontade e vivê-la cabalmente, na simplicidade. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, que os pecados que há no nosso meio sejam verdadeiramente perdoados e curados, e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais algum aviso? Não?